Bem-vindos, bem-vindos, né, para a nossa última parte, né, dessa primeira aula. Então eu queria falar um pouquinho sobre paisagens adaptativas, né? Eu coloquei ali destrinchando o modelo AU porque como a gente falou lá brevemente, né, quando eu estava falando sobre o modelo AU ele foi pensado para descrever, na verdade, né, a evolução adaptativa, né? Então, esse é o tipo de modelo que a gente consegue tanto modelar a diferença de taxas e diferença de picos adaptativos, que é justamente aquele parâmetro θ, né, do modelo. Então, o que acontece? A gente pode ter, eventualmente, né, modelos de movimento browniano, Brownian Motion, que são simples, como esse aqui que a gente já viu, né? Tá bastante familiarizado com ele já, então ele vai ter aquelas propriedades lá que eu falei, né? Vai começar num valor, né? E aí o valor final dele vai ser a média, né? Vai ser similar à média inicial, né? Só que ele vai ter uma variância que vai aumentar de acordo com o tempo, né? E a gente sabe também que uma propriedade é que a distribuição dos valores aqui no final ele vai seguir uma distribuição normal. O ponto é, a gente também tem, ou a gente pode ter, modelos que descrevem, né, que acompanham uma bifurcação, por exemplo, um evento de especiação, né, uma cladogênese. Então, a gente pode ter modelos como a gente chama de multitaxa, né, nesse caso que eventualmente tem um evento de especiação em que uma linhagem ele vai seguir um caminho evolutivo próprio, né, seguindo também o movimento browniano. Então aqui ainda segue aqueles pontos, né, de distribuição normal, né, em relação aos valores finais aqui, e aí a outra linhagem vai também seguir o seu próprio caminho aqui. Então a gente pode eventualmente brincar com esses modelos, né, e misturar esses modelos para descrever essas dinâmicas evolutivas um pouco mais complexas. E aí, como a gente já viu, o que a gente pode, uma outra maneira de enxergar o movimento browniano é dizer que ele é um processo diversificante. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a média, né, final e a média final e inicial elas vão ser mais ou menos parecidas, né, o valor, só que a gente sabe que uma propriedade é que a variância aumenta linearmente com o tempo, né? Então esse parâmetro sigma quadrado aqui, essa taxa, ela vai aumentando ao longo do tempo. E a gente também sabe, né, que esses valores aqui eles tendem a ser, né, uma dispersão maior só que em torno dessa mesma média. Já no caso do AU, não. Como a gente tem, além da taxa, né, lembrando que o modelo, o BM, que é o Brownian Motion, ele só tem esse parâmetro, né, que é a taxa. Já no movimento, no AU, a gente tem esse parâmetro adicional, que é o alfa, então ele serve justamente como o rubber band, né, que é como se fosse um elástico. O valor está saindo da média, se distanciando da média, e o elástico, né, como se fosse um elástico, se a gente soltar, ele volta para o valor da média. Então, esse alfa ele serve como um restritor dos valores, né? Então, a gente pode interpretar, eventualmente, esse parâmetro com uma força ou intensidade de seleção sobre esse processo. Então, a gente diz que o OU é um processo chamado de equilíbrio, né? Então, ele tende ao equilíbrio, ele não é diversificante. Então, quer dizer que o valor do atributo ele não vai mudar muito ao longo do tempo. Então, a gente pode, inclusive, dizer que o próprio processo de seleção ele apaga o seu rastro, né? Então, essa é uma maneira de encarar esse modelo OU. Então, isso serve bastante para descrever, né, como a gente estava falando lá, processos de radiação adaptativa numa paisagem, chamada paisagem simpsoniana, né? Então, aquele mesmo exemplo, como eu disse, a gente pode também estar interessado em saber como cada um desses grupos aqui, que eu vou chamar de zonas adaptativas, ou picos adaptativos, ou ótimos adaptativos, são todos sinônimos, como eles estão relacionados entre si. Será que a morfologia, né, o fenótipo de um pinguim
que está adaptado para voo submarino e aéreo é muito diferente do que só está adaptado para voo submarino, né? Aquele que nadam, né? E aquele que é capaz também de fazer pequenas movimentos, né? E aí outros que são fósseis, né? Que são de fato voadores, né? Então, se eu tiver interessado com isso, aí eu vou precisar desse modelo, né, um modelo um pouco mais complexo, né, e o modelo AU ele consegue ajudar a gente. Então, esses modelos que a gente chama de multitaxa e multipico, né, no multitaxa a gente só está trabalhando com o modelo browniano, né, movimento browniano. Então, multipico a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês como é que seria esse modelo conformado por um AU. Então, esses modelos que começam a modificar aquele movimento browniano lá que a gente viu, né, e introduzir taxas diferentes, né, ao longo da filogenia, coincidentemente ele surgiu, na verdade, 2 artigos publicados no mesmo ano, né, de grupos diferentes, em 2006. Então, eles propuseram métodos, né, para você estimar, né, taxas diferentes em clados, só que você precisava identificar a priori esses clados, né? Você tinha filogenia e você dizia, ó, eu tenho uma hipótese de que esse clado tem uma taxa diferente, tem um sigma quadrado diferente do que esse clado aqui, por, enfim, razões diversas, né? Pode ser que tenha um estilo de vida diferente do outro, eventualmente. Então, hoje em dia a gente já tem modelos um pouco mais complicados, né? Por exemplo, esse de 2011, né? Que é o Author, ele é uma extensão daquele lá, que é o Brownie, né? Que é o nome, inclusive, enfim, o pessoal cheio de graça nos nomes dos softwares, né? Que é o nome do software, né? Que implementa aquele método. Então, o Author, ele também, você consegue estimar um modelo com taxas diferentes, né? Inclusive detectar essas mudanças de taxa, só que de forma automática, né? Você não precisa necessariamente fazer uma identificação a priori, né? Então ele faz isso com um método bayesiano, né, chamado Reversible Jump, MCMC. E então, se você está interessado, por exemplo, em descrever de como, a gente vai ver alguns exemplos já daqui a pouco, né? Por exemplo, como aquele artigo lá que eu mostrei para vocês do próprio base de dados do DeepLace, né? Lembra? Você voltar no vídeo, você vai ver que um dos exemplos que ele dá de perguntas que pode ser respondida é se tem numa determinada cultura, né? Ou uma linhagem, na verdade, você tem um aumento da diversificação de uso de uma ferramenta ou alguma outra recurso, né? Então você consegue usar esse tipo de ferramenta analítica para responder essas perguntas. E aí a gente chega no modelo AU, né? Então a gente viu já que o modelo AU ele é relativamente simples, né? Ele tem um pouco mais de parâmetros do que o Brownian Motion, mas isso ainda assim deixa ele um pouco mais tratável matematicamente, né? E a grandíssima vantagem aqui é que todos os parâmetros, tanto o θ quanto o alfa, né? E o sigma quadrado, no caso, eles possuem uma interpretação biológica relativamente clara para a gente, né? Então, por exemplo, o alfa ele pode ser usado para limitar ou restringir, né, o movimento browniano, como a gente viu, né? Enquanto o θ ele pode representar eventualmente esses diferentes regimes adaptativos, né? Então a gente pode ter, né, modelos OU que são com um pico ou multipicos, né, se a gente quiser modelar essas diferentes zonas adaptativas. Então a introdução, um pequeno parênteses histórico aqui, né? Então, o modelo AU ele foi introduzido, né, de novo, esses modelos, como eu disse, eles vieram, né, da genética quantitativa, né, então eles foram extrapolados para essa escala macroevolutiva. Então, ele foi introduzido, na verdade, aqui tem um começo da formulação dele, lá em 76, pelo Russell Land, né, que é um baita de um geneticista de populações, né. E aí depois em 79 ele tem esse outro artigo já que também trabalha o modelo AU. E nessa revisão de 88 do Felsenstein, ele também cita, né, esses 2 artigos do Land e fala isso, né?
o processo AU é um bom modelo, né, para modelar o movimento de uma população que está, cujo fenótipo, né, ele está andando, né, para frente e para trás ao redor de um pico adaptativo sob uma influência de deriva genética, né? Então, nesse caso, a seleção natural vai desempenhar um papel de um elástico, né, como eu disse, né? Imagina aqueles elásticos de dinheiro que o valor do atributo está se distanciando da média, só que a pressão seletiva, né, a seleção natural, faz com que ele volte para a média. E aí a primeira implementação de fato, né, a gente estava até agora no campo das ideias e da formulação, né, no começo da formulação matemática. Mas lá em 97 o Thomas Hansen ele de fato formula um modelo, né, que pode ser aplicado para dados interespecíficos, né? É a primeira vez que você tem isso. E aí lá em 2004 finalmente a gente tem um pacote, né, que consegue implementar modelos mais complexos, multipicos. Então aqui a gente consegue de fato fazer essa implementação desse modelo do Hansen, né? E especificar, na verdade aqui a gente ainda precisava especificar qual linhagem a gente achava que pertencia a um determinado pico adaptativo. E aí o que a gente fazia, né, o ALT, que é o nome do pacote, ele fazia comparação entre esses modelos. Então você poderia criar vários modelos, né, com vários picos adaptativos, e aí por meio de uma seleção de modelos, um AIC, você determinava qual deles melhor explicava os seus dados, né? Já mais adiante a gente tem um outro modelo, né, que é um pouco mais elaborado, em que que é o AUE, né, em que a gente consegue não só fazer aquelas estimativas, mas também fazer aquelas comparações entre modelos, mas a gente também consegue fazer estimativas dos parâmetros, que é uma grande vantagem, né? A gente consegue ter uma estimativa do θ, do sigma quadrado e do alfa, né, aqui para cada regime. Então isso é uma coisa bem legal. Então, quando você ajusta esses modelos OU com múltiplos picos, né, você consegue representar ou implementar, na verdade, né, mais concretamente, a ideia de uma paisagem adaptativa, né? Então, de onde que veio essa ideia? Essa foi a primeira vez que essa metáfora, né, foi introduzida na literatura, foi pelo esse distinto senhor, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, o Cyril Wright, lá em 32. Então ele fez esse desenho, né, que hoje é clássico, da gente, é como se tivessem picos, né? Então imagina que aqui são aquelas curvas de contorno, né, no mapa. Então isso aqui representa uma montanha e isso aqui um vale, né, outros vales aqui. Imagina que isso aqui está saltando, né, e isso aqui está entrando na tela. Então, os eixos aqui horizontais e verticais, eles vão representar combinações de genes. Então a ideia é que você tem essa paisagem, né, cheia de picos e vales, que representam combinações de genes que tem um fitness maior, né, ou menor, né? Então esses picos eles representam valor de fitness, né? Enquanto que esses vales aqui representam combinações que não são muito ajustadas, né? Combinações de genes que não são muito ajustadas. Então a ideia é que justamente as populações elas vão estar andando nessa paisagem, né? E perseguindo cada vez mais, né? Se aproximando do pico, porque a evolução vai justamente pressionando elas para aumentar o fitness, né? Então essa é uma representação em 3D, talvez fique mais fácil de ler, né? Então a ideia é que você tenha combinações de genes aqui, né, e um fitness que vai te representar. Então a ideia é que você tenha populações que vão ser pressionadas, né, vão ser empurradas pela seleção natural a subirem o pico, né? Então indivíduos aqui que vão estar cada vez mais aumentando o seu fitness. Isso vai dizer que eles estão, né, isso vai representar que eles estão mais próximos do pico da montanha. Esse é um livro legal pra caramba, né? Inclusive o próprio Thomas Hansen tem um artigo, um capítulo nele, que é uma referência básica sobre esse conceito. Muito, muito legal, eu recomendo fortemente. O ponto é,
Aqui a gente está pensando numa paisagem estática, né? Então a gente está imaginando que o ambiente não vai mudar. O ponto é, será que isso é real, né? Então a gente imagina, né, naquele caso que o ambiente não muda. Então quer dizer, as combinações de genes elas sempre vão ter aquele valor adaptativo. Isso a gente sabe que não é real, né? Então, na verdade, uma representação mais clara dessas paisagens adaptativas é uma coisa assim, uma paisagem dinâmica, né? Em que esses picos, na verdade, aqui de novo, isso é uma combinação de genes, né? Essa é outra combinação de genes, genótipos. Eventualmente a gente pode pensar em fenótipos também, né? Aqui é um outro tipo de paisagem. Então, a própria paisagem adaptativa ela vai evoluir, né, de acordo com as pressões evolutivas. Se as pressões evolutivas naquele ambiente, né, mudam ao longo do tempo, a ideia é que as populações elas têm que perseguir esses montes aqui ao longo do tempo, né? Então isso tem sido, né, implementado de várias maneiras. Essa é uma das maneiras talvez que eu goste mais, assim, um artigo muito legal, né, que faz justamente uma conexão entre a paisagem adaptativa, né, e que a gente pode chamar isso de paisagem wrightiana, né, e a radiação adaptativa, que é uma paisagem simpsoniana, que eu falei há pouco. Por quê? Porque eles estavam estudando esse conjunto de peixes, né, na verdade é uma população, uma espécie de peixe, lá no Caribe, e eles tinham formatos de mandíbula diferentes, né, e o que eles viram é que a especialização na dieta, na verdade, alguns morfótipos desse peixinho, eles eram especialistas em caramujos. E eles viram, né, de acordo com, claro, experimentos, né, de longo prazo no laboratório e no campo, eles viram que esses especialistas eles diversificavam mais rápido. Então, ou seja, eles tinham um fitness muito maior e isso permitia que de uma maior sobrevivência e não se mantivessem por mais tempo no ambiente, né? Então é isso. E essas paisagens adaptativas eles são equivalentes, né, a modelos OU com múltiplos picos, né? Então é como se eu tivesse vários valores de θ, né, nosso lá. Então é 1, 2, 3, 4 picos, enfim. Então isso vai representar essa ideia dessa paisagem complexa com vários picos adaptativos. Então, hoje em dia a gente tem alguns métodos para fazer isso enfim, isso ajustar, né, esses modelos multipico de maneira automática. Então, além do WAU-I, né, que você ainda precisava definir a priori essas linhagens, você achava que representavam picos adaptativos diferentes. Com o Surface, né, em 2013, a gente já tem uma formulação mais automática, né? A gente também tem implementações bayesianas, como o Bayes, que surgiu em 2014, e em 2016 a gente tem uma abordagem que usa
o laço, né, que é uma maneira de fazer esse ajuste de máxima verossimilhança um pouco mais complicado. Então, como que esse tipo de metáfora, né, esse conceito, ele pode ser útil tanto para a gente aqui na etnobiologia evolutiva, né? Então, é legal porque essas figuras eu estou trazendo desse livro aqui, né, que foi publicado em 2019, né, o Handbook Evolutionary Research in Archaeology. Então tem 2 capítulos aqui muito legaisinhos, o 7 e o 10, em que eles trazem isso. Então, por exemplo, eles representam isso, né, essas diferentes estados de uma determinada cultura, né, uma população, um povo, né, que está evoluindo, está sendo acompanhado essa evolução ao longo do tempo, né, nas escavações. Eles viram que você passava, né, essa cultura passava por vários picos, né, que passava de um estado de vila, né, uma sociedade um pouco mais complexo, até um estado com toda a estrutura, cobrança de impostos, etc. Então é legal porque também esse paralelo, né, existe entre o histórico, né, o historicismo cultural, e essa visão que utiliza mais essas abordagens macroevolutivas, né? Então também tem o tempo, que seria a taxa, né? E o modo de evolução, que seria justamente esses picos adaptativos, essa ideia de convergência, né, de culturas diferentes, né, bastante distantes na geografia, no tempo, utilizarem métodos ou animais ou plantas similares, ou técnicas, né, de caça, por exemplo, similares, né, porque justamente o ambiente é o que está determinando isso, né. Então é legal também que existe essa evidência comportamental para isso, né, de que o comportamento humano, né, na verdade o aprendizado humano compartilhado, ele evolui seguindo esse formato de paisagem adaptativa, né. Esse artigo aqui de 2011 ele mostra isso de maneira bem legal. Então essa metáfora da paisagem adaptativa, eu acho que ela tem um potencial bastante grande, né, para ser utilizado. Então aqui eu apresentei para vocês métodos quantitativos de fato para você conseguir ajustar esses modelos multipico e multitaxa, né, para os seus dados, né, que vão representar a sua paisagem adaptativa. Mas se eventualmente você não tiver esse tipo de dado mais contínuo, né, no caso, né, você também pode trabalhar isso como uma metáfora mesmo, uma coisa mais conceitual, né, porque isso representa bem uma cultura, na verdade, ou várias culturas, né, no caso, porque eles podem ter várias estratégias adaptativas ótimas, né, para possuir, na verdade, quando você tem, para resolver um determinado problema, né. Então você tem várias estratégias diferentes para resolver um determinado problema, né, que é encontrado por várias culturas. Então, por exemplo, a gente pode ter culturas que podem ter contato com uma determinada planta, mas o uso que essas culturas encontraram para essas plantas vai ser diferente, né, de acordo com aspectos do próprio ambiente, ou mesmo essas transmissões entre culturas, ou por descendência, né, que é uma transmissão horizontal. Então, muito legal, né? Aqui a gente ainda tem uma segunda parte, né, desse módulo, mas eu queria deixar já essa recomendação de leitura, que é esse livro do Charles Nunn, 2011. Claro que aqui foi eu passei correndo por vários itens, né, vários conceitos, mas porque senão a disciplina também fica muito grande para vocês. Mas eu tenho uma disciplina de métodos filogenéticos comparativos na pós-graduação. Se alguém tiver interesse, aí claro, eu recomendo que venha assistir com a gente aqui, né? Então esse livro de 2011 é uma coisa, ele é bem legal, né? Porque ele, como o próprio título diz, né, ele fala sobre essas abordagens sobre o ponto de vista tanto da biologia comparada quanto da antropologia evolutiva, né? Então tem bastante dado sobre comportamento humano e como que isso é mais parecido com outros primatas, né, aparentados. E é legal porque 2 capítulos, né, no finalzinho, são sobre
como atributos culturais, né, e evolução linguística, e também sobre comportamento, ecologia e conservação de diversidade cultural, em que ele fala um pouco sobre essas questões, né. E também tem esse livro aqui, que é um livro editado, né, mas é uma coisa muito legal também, sobre como a gente consegue utilizar, né, na verdade são vários exemplos de como a gente consegue utilizar essa abordagem filogenética para estudar antropologia e história humana. E é legal porque num dos capítulos que eu mostrei ali do Charles Nunn, ele coloca algumas perguntas, né, no caso nesses 3 aqui que ele vai abordar ao longo do capítulo, mas a gente vê que a gente pode eventualmente adaptar isso para o caso da etnobiologia evolutiva, né? Então, por exemplo, ele pergunta, né, até quando atributos culturais compartilhados por descendência comum versus os emprestados, né? Então aqui ele está fazendo a distinção entre transmissão vertical e horizontal, né? Quanto que esses traits são culturais, né? Eles são moldados por transmissão vertical ou horizontal, né? Quais são as consequências de você pegar emprestado, né? Ou basicamente transmissão vertical, né? Para métodos comparativos. Então, por que é isso? Eu não falei, mas esses métodos comparativos, né, eles assumem que você tem uma filogenia, então o fluxo da informação é sempre da raiz até os tipos, né? Então é sempre assim, é sempre o atributo vai evoluir de um descendente comum para outro, para o outro, para o outro, até chegar na espécie atual, né? Só que no caso da evolução cultural e da etnobiologia, você tem essas transmissões verticais, né? Você tem uma cultura que pega emprestado, né, atributos e práticas de outras culturas, que não é uma coisa que é assumida por esses métodos comparativos. O ponto é que hoje em dia a gente também tem, além de filogenia, a gente tem redes, né, de linguagens, pelo menos, né, e a gente também, existe alguns métodos, bem poucos, né, eu posso falar isso lá na conversa, para não ficar muito extensa o vídeo, sobre métodos para trabalhar com redes, né, ao invés de networks, phylogenetic networks, ao invés de phylogenetic trees, né. E por fim, lá, quais são os prospectos, né, de você usar dados culturais comparados, particularmente linguagens, para estudar migrações, né, padrões de migrações humanas, que é uma coisa bem legal também. E eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Então, aqui, olha só, esse é um outro artigo, né, que é citado no livro e que tem um exemplo muito legal dessa questão, desse contraste entre transmissão vertical e horizontal. Então, os caras estavam estudando esses trançados, né, de cesta de indígenas lá na Califórnia. Então, eles tinham esses diferentes padrões, né? E aí o que eles fizeram eles estavam querendo entender como que isso foi transmitido. Tem a ver com o parentesco, né, entre essas tribos, essas nações indígenas, ou isso era uma coisa que era partilhado, né, transmitido entre essas linhagens, né? E aí eles usaram alguns métodos relativamente simples, mas muito poderosos nesse caso, né? Tipo o Mantel, para testar congruência entre geografia e a filogenia, né? E o teste de Kishino, o Hasegawa, para ver a relação entre árvores filogenéticas, né? E também testaram, né, o sinal filogenético usando a filogenia de linguagem, né? Então, com isso, eles conseguiram distinguir entre essa transmissão vertical e horizontal, né, que é uma coisa bem legal de se fazer, né? Alguns métodos mais modernos, como eu disse, eles utilizam essas redes espaciais, né, que são grafos de vizinhança, que a gente, enfim, se perguntar para o Tiago, ele vai te explicar o que são isso e como é que a gente trabalha com isso em ecologia de comunidades, né? Mas isso aqui é uma implementação, né, desses gráficos, dessa ferramenta, para estudar macroevolução cultural. E aqui também eles estavam interessados em saber qual que era a associação entre a filogenia e o espaço, né? E também estudando essas tribos indígenas
lá do oeste americano, né? E aí o que eles usaram foi um método autologístico, né? Então ele tem dois parâmetros, né? O θ e o gama, justamente para estimar o quanto de uma determinada grupo, né? O grupo indígena está associado com o espaço ou a filogenia, no caso o atributo que ele estava interessado aqui, né? Então ali, olha só, né, como eu estava falando na questão da migração, né, aquela última pergunta lá do Charles Nunn, a gente também tem como incorporar isso em modelos. Esse é um outro exemplo do nosso amigo lá, Bruno Vinella, professor da UFBA em Salvador. Então eles utilizaram, estavam interessados na verdade em ver como que os padrões de cultivação, né, de cultivo, desculpa, de crops, né, de vegetais, né, estavam distribuídos ao longo do mundo e o que moldou isso, né? Se isso tem a ver com o ambiente, né, o que está chamando de oportunidade ecológica, ou se isso foi aprendido de uma outra cultura. Então eles fizeram vários modelos e eles incluíram, né, alguns eles incluíram a dispersão e outros não. E aí o que eles viram aqui é que se a gente incluir dispersão nessa história, os modelos ficam mais robustos e o que eles encontraram mais é que não tem tanta relação em relação à disponibilidade de animais, né, ou plantas, mas o que mais importa é o quanto, né, de plantas domesticadas e animais domesticados estavam disponíveis para eles, né? E também tem essa questão da transmissão vertical, porque se você tiver próxima de uma cultura que já planta, né, já cultiva, é mais fácil de você aprender, né? Isso também, esse tipo de raciocínio, né, separando o espaço e a filogenia, tem sido aplicado para outras áreas, né? Aqui no caso para entender práticas religiosas. Então esse é um outro artigo muito legal do mesmo grupo, né, de pesquisa. E então é isso, gente. Esse é o último vídeo dessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Então a gente tem, claro, a segunda parte, mas acho que é isso. A gente fica agora com as perguntas de vocês. Então, até mais.